Olá, tudo bem com vocês? É sempre interessante partir da concepção dos alunos e das alunas sobre o que é o mundo, não é? Qual é o que é que eles estão entendendo por esse termo, por essa dimensão que é o mundo, né? E quando eu pergunto o que é o mundo para eles, eu tenho como resposta, por exemplo, como a resposta de um aluno do sétimo ano que diz que ele disse, o mundo sou eu e eu sou o mundo, né? Numa resposta até um tanto filosófica, ou uma resposta geográfica, extremamente geográfica, né? O mundo é o planeta Terra, o mundo é o lugar onde vivemos, não é? Ou seja, essa concepção de mundo que parte do lugar, ou seja, aquele lugar que é o conhecido, né? Então, esse lugar, enquanto abrigo, se torna então esse mundo também é, vivido e é, um mundo também como abrigo, né? Enquanto lugar onde se vive. O mundo, outras respostas que surgem são o mundo ele é ele tem florestas, o mundo tem animais racionais e irracionais, o mundo tem rios, tem oceanos, tem países, tem cidades, o mundo em alguns momentos surge também a materialidade, né? Porque a geografia trabalha com a materialidade e aí eles falam o mundo é feito também de construções, de prédios, de escola, enfim, de cidades, de tecnologia, de automóveis, não é? O mundo também é conhecimento, né? Então, acho que num primeiro momento é interessante nós, professores de geografia, partirmos desta concepção que o aluno, que a aluna traz, né? Seja no ensino fundamental ou mesmo seja no ensino médio. Fazer essa reflexão geofilosófica que eu costumo dizer. Não é? O mundo é uma realidade em processo de mudança, também alguns alunos chegam a dizer isso, né? E eu praticamente depois finalizo esta reflexão a partir da própria turma, né, fazendo uma citação que eu gosto muito, que é uma citação que eu ouvi da professora Maria Adélia, do filósofo espanhol José Ortega y Gasset, né? El mundo soy yo, mi vida e mis circunstâncias. E quando eu falo isso, eu peço para que os alunos e as alunas expliquem, né? E eles vão tentando desvendar o que é essa concepção de mundo, né? O mundo sou eu, né? Os meus pensamentos, as minhas lembranças, a minha memória, o meu olhar, a minha leitura de mundo, né? O mundo sou eu, o mundo é a minha vida, né? É o meu cotidiano, o mundo é a minha vida que precisa existir e para que ela possa existir é uma vida que precisa ser cuidada, é uma vida que precisa ser protegida, né? Eu preciso comer, eu preciso almoçar, eu preciso tomar água, eu preciso levantar cedo, eu preciso tomar um banho, eu preciso dormir. Então é a minha vida, né? Esse também relacionado tanto ao aspecto biológico como ao cotidiano, né? Da minha vida e as minhas circunstâncias, né? Que são o meu entorno, é o meu entorno, né? O lugar onde eu trabalho, a escola, a rua, é a cidade, não é? E as circunstâncias que é o meu país, o Brasil, e as circunstâncias com a qual eu estou é, submetido, não é? Eu costumo dizer que a vida, as circunstâncias de quem nasceu e de quem vive numa periferia da metrópole de São Paulo é uma coisa, e quem vive, por exemplo, num bairro nobre de classe média na cidade de São Paulo é uma outra coisa, né? Então, quais são as minhas circunstâncias? E nem sempre essas circunstâncias, elas estão... aliás, muitas vezes as circunstâncias não são controláveis, não é?
elas fogem do nosso controle, né? E aí eu posso, de repente, citar, por exemplo, uma série que eu estou assistindo agora, que é Chernobyl, né? O desastre que ocorreu, um desastre nuclear que ocorreu em Chernobyl, né, na Ucrânia, na década de 80, que foi a explosão do reator nuclear e a emissão de radiação, né? E em função de não se ter dado a devida importância a esse desastre nuclear, as pessoas foram contaminadas pela radiação, enfim, adoeceram, tiveram câncer, né? Devido à demora do alerta e de se evacuar a área onde a radiação estava, estava caindo lá naquele lugar, não é? Então, veja, são circunstâncias que as pessoas estavam submetidas, né? Elas estavam lá no seu dia a dia e, de repente, ficaram expostas à radiação naquele lugar, não é? A outra coisa, outro exemplo que se pode dar é o que aconteceu em Brumadinho e Mariana também, né? As pessoas lá trabalhando, enfim, as pessoas que moravam em torno ou naquela região onde estourou as barragens de Brumadinho e Mariana também foram surpreendidos pelas circunstâncias. Então, é importante também que a gente cuide, que a gente tenha consciência dessas nossas circunstâncias, desse nosso entorno, da onde nós vivemos, da onde nós estamos, não é? Enfim, agora a grande circunstância do momento do qual nós estamos submetidos é uma pandemia, que ninguém, enfim, estava esperando uma pandemia nessa proporção que atingiu todo mundo. Num segundo momento, eu acho interessante a gente entender que mundo é esse, né? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Aliás, que modelo, né, de mundo é esse que nós estamos vivendo? Qual é o motor desse mundo? O que configura esse mundo? E sem dúvida nenhuma aí entra uma discussão sobre capitalismo, porque nós, de acordo com o François Chesnais, né, nós vivemos hoje numa mundialização do capital, ou seja, majoritariamente os países hoje vivem no sistema capitalista. Então, aí cabe também uma reflexão sobre o capitalismo, dizer que nós vivemos no mundo capitalista, nós nascemos no mundo capitalista, vivemos no mundo capitalista e dar pelo menos as noções básicas do que é o capitalismo, né? Dizer que o capitalismo tem como primeira variável-chave o dinheiro, o lucro, né? E infelizmente o ser humano, a gente não sabe nem em qual colocação está, né? E muito menos a natureza. É por isso que a natureza ela é devastada dessa forma, em função de um lucro rápido, né? E explicar que o capitalismo ele basicamente tem duas classes num primeiro momento, né? A classe dos capitalistas, que é aqueles que detêm o capital, e dos trabalhadores que são explorados pelos capitalistas que precisam vender a sua força de trabalho